Pitangui, a sétima vila do ouro de Minas Gerais, guarda ao longo de sua existência muita riqueza, história e lembranças de personalidades que deixaram suas marcas que, por vezes, se confundem e se misturam com a história de Minas e do Brasil. Descoberta por bandeirantes no século XVIII, quando o ouro era farto nessas terras ainda desconhecidas, cercadas por montanhas, rios e matas fechadas, rapidamente tornou-se a Vila da Piedade, vindo a tornar-se cidade em 1715, quando o ciclo do ouro se fazia forte na província mineira. Os anos foram se passando e novas personalidades foram surgindo nessas paragens. Com os novos moradores vieram diferentes formas de vida, de comportamento e de arquitetura das moradias da cidade. As casas e casarões coloniais, os existentes entre 1500 e 1830, são exemplo dessas mudanças herdados dos europeus, especialmente dos portugueses. Inicialmente, eram construídos de forma primitiva, usando matéria-prima farta à época, pau a pique, adobe e taipa. Nas casas mais abastadas, já se utilizava o barro e pedras, portanto, as construções representavam o poder aquisitivo de seus donos. Uma das principais características é que eram construídas sobre o alinhamento das vias públicas e sobre os limites de cada terreno. Assim, as vias obedeciam o formato das terras, o que explica por que algumas vias eram mais estreitas ou mais compridas do que as outras, ficando muitas vezes vias sem saída. As coberturas, ou os chamados telhados de duas águas, eram feitos de madeira natural e cobertos com telhas de barro feita próximo ao local da construção. A água era escoada para as vias, ruas e para os fundos dos terrenos. Uma das principais habitações era o sobrado, que possuía 2 pavimentos, para uso residencial e comercial com piso assoalhado, e a casa térrea de chão batido. Nessa parte também se acomodavam os escravos e os animais. A fachada dos casarões compunha-se de porta grande e larga em madeira, sempre frontal, e as janelas enfileiradas. Quanto mais janelas houvesse nas casas, mais poderoso e rico era o seu dono. Prevalecia também a mesma medida entre as janelas e a porta, bem como o espaço entre as aberturas das mesmas. Outra singularidade desta época era a eira e a beira. A eira era um local interno, fechado, destinado à secagem de grãos, como café e feijão. Outras vezes, usado para debulhar o milho, e a beira era um prolongamento do telhado, que avançava além das paredes externas, com o objetivo de protegê-las das chuvas. Remonta desses detalhes o surgimento da expressão sem eira nem beira. Aquele que não tinha era pobre e o que tinha abastado. Com o passar dos anos, as cerâmicas chegaram da Europa e passaram a fazer parte das fachadas e o chão das casas, sempre em tons de amarelo, vermelho e azul. Dentro dos casarões, diferentes adereços de acordo com o gosto e poder dos senhores. É nesse cenário que surge Maria Felisberta da Silva e sua família, conhecida como Maria Tangará. Nos arredores da capitania das Minas Gerais, tinha fama de ser uma mulher de gênio forte, ordeira, dominadora e testa de ferro, o que não passa de causos que surgiram ao longo desses 300 anos da história de Pitangui. Vinda da freguesia de Congonhas do Sabará, foi aqui, nas paragens de Pitangui, que construiu fortuna e adquiriu grandes porções de terra com engenhos, gado e muitos escravos entre os rios Lambari, Capivari e Pará. Com o marido Sargento Mor, Inácio Joaquim da Cunha, chegou aqui por volta de 1799, quando a vila já estava fundada. Tiveram 9 filhos: Delfina, Ildefonso, Pulquéria, Gomes, Lino, Basílio, Matildes, Porcina e Balbina, dos quais alguns contribuíram para a formação das atuais famílias pitanguienses. O fato de chamarem-na de Maria Tangará deve-se ao costume de seu marido e outros familiares usarem em suas cabeças um barrete vermelho semelhante aos pássaros tangarás.
muito conhecidos nas matas mineiras. Assim, ao longo dos anos, exerceram grande influência sobre o progresso econômico, social e político de Pitangui. Construíram aqui o Solar da Cavalhada, um casarão colonial enorme, por volta de 1830, almejando o sonho que um dia Pitangui viesse a ser a capital da província das Minas Gerais, e o casarão a residência oficial do governador. Este fato nunca se concretizou, mas abrigou muitos anos mais tarde o Fórum Municipal, a Casa da Intendência de Minas Gerais, o externato do Colégio Padre João Porto e hoje Escola Estadual José Valadares. Maria Tangará e o marido mantinham estreitas relações com Dom Pedro e foi dele o presente que ganhou durante as lutas da independência e acompanhou-a até a morte, um rosário de ouro maciço que continha valor emocional incalculável. De vez em quando, tornava-se necessário fazer um levantamento dos bens e avaliar o que o casal ainda poderia adquirir. Assim, certa vez, verificou-se que o patrimônio consistia numa fortuna estimada em 100 mil réis. Os bens ocupavam terras em Pitangui, Conceição do Pará, Curato do Espírito Santo, atual Dores do Indaiá, Santa Luzia e Congonhas do Campo. A maioria das casas situavam-se em Pitangui, todas assobradadas, com cocheira e estribarias. As fazendas maiores eram as de Capetinga, Ribeirão, Quilombo, Tapera, Santa Maria e Tiburcio. Todas com benfeitorias como casa com sede, senzala, engenho com depósitos e em média 600 cabeças de gado, 80 escravos e outras coisas de valor. A predileção era pelo sobrado das cavalhadas, que era ricamente mobiliado com conjuntos vindos da capital, salões bem ornamentados com peças especiais, com quartos e salas amplas, muitas louças e porcelanas, bandejas, braceletes e cordões de ouro. Muitas histórias foram criadas em torno da pessoa de Maria Tangará, como sendo uma mulher rude e má. Alguns diziam que arrancava dentes dos escravos, jogavam-nos em cisternas, mas tudo histórias criadas pela imaginação das pessoas. Na religião católica, foi abençoada e acreditava que iria ter com Deus, Nosso Senhor, através da Ordem Terceira de São Francisco, a qual pertencia. Foi assim que, sentindo-se fraca e acreditando que o Senhor em breve iria buscá-la para a prestação de contas final, solicitou que o marido providenciasse a feitura de seu testamento, que foi feito cerrado, ditado e assinado de próprio punho, dos idos do ano de 1836 e escrito pelo senhor Francisco Fulgêncio de Oliveira, aqui na vila de Pitangui. Faleceu em 20 de janeiro de 1837, em seu sobrado, e já havia solicitado que o funeral assim fosse, vestida em hábito de São Francisco, mais 1/8 de missas e sepultamento dentro da igreja matriz. Sua última vontade foi cumprida e, após a morte de Maria Tangará, seu marido, sargento Mor Inácio Joaquim da Cunha, pôs os bens a perder, o que comprova que quem negociava e comandava os bens da família era mesmo a senhora Testa de Ferro, representante da condição feminina da época com austeridade e conhecimento.